revolucionou o cristianismo. Com sua coragem e com sua determinação, ele enfrentou vários contras, mas não desistiu de fazer com que todos conhecessem a verdadeira história da salvação. Estamos falando de Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu na Alemanha em 1483. Seus pais eram católicos e mantinham uma disciplina rígida acerca dessa religião. Lutero aprendeu a orar aos santos, fazer boas obras e a reverenciar o Papa e a Igreja. Desde muito cedo, Lutero se mostrava com grande interesse de estudar. Ele estudou em um dos principais centros acadêmicos do país, quando seus pais ainda tinham poucos recursos. Durante os seus estudos, ele precisou de sair pelas ruas pedindo esmola, até que uma mulher se comoveu com as ações de Lutero e decidiu financiar e dar abrigo para ele durante todo o período escolar. Ao longo dos anos, ele estudou direito, filosofia, foi mestre em artes, monge e doutor em teologia. Com seus estudos, ele encontrou um paradoxo entre a teologia cristã e as práticas da religião. E foi a partir daí que começou a grande jornada ao coração de uma reforma, que mexeu com as fundações da igreja da época e mudou o mundo religioso e político para sempre. Lutero, certamente, é a figura histórica mais importante de todo o século XVI para a história alemã e talvez para a história europeia também. Sem os estudos, Lutero nunca teria se tornado expert em línguas, tais como grego, hebraico e latim, o que lhe permitiu ter contato inicial com a Bíblia e depois traduzi-la para o alemão. Essa ação foi de muita importância. Naquela época, somente os papas tinham acesso às Bíblias e muitos distorciam o que realmente estava escrito lá por puro benefício próprio. Com a tradução da Bíblia, toda a população passou também a ter acesso e a conhecer a verdade. Quando Lutero era monge, ele visitou a igreja de Roma e ficou escandalizado com o declínio moral dos líderes religiosos. Lutero passou por crises espirituais profundas. Ele temia que o Deus justo não o aceitasse. Por isso, ele se desdobrava em penitências religiosas para conseguir mérito diante de Deus. Mas todas essas obras, incluindo jejuns e autoflagelação, não diminuía seu sentimento de incapacidade para sentir paz. Ele adquiriu essa noção dos próprios pais. Seus pais eram rígidos com ele. Ele aprendeu a obedecer, aprendeu a temer. Ele não aprendeu a amar, a confiar e acreditar. Isso foi um processo entre a fase jovem e adulta. Você lembra do Martinho Lutero? Aquele homem se punia. E a história também diz isso. Porque ele tentava ser justificado pelas obras da lei. Porque a igreja católica ensinava, na época de Lutero, que a salvação era por obras. E Lutero não conseguia fazer essas obras. Lutero não conseguia ser bom. Lutero tentava ser bom, não conseguia. Tentava amar, não conseguia amar. Lutero tentava ser piedoso, falhava. Então ele se punia, ia para quarto, se flagelava, fazia penitências próprias, pessoais, ficava de joelhos, jejuava, não dormia, não comia, não bebia, tentando adquirir a salvação, a aceitação pelas obras. Então aquele monge agostiniano quase surtou na sua época, quase surtou.
achava-se sujo demais para ser padre, achava-se miserável demais, podre demais, porque ele cria que a aceitação, que a salvação, a justificação vinha pelas obras, via pela bondade dele, pelas ações dele. Invariavelmente ele falhava, porque ninguém consegue ser bom o suficiente aos olhos de Deus. Certo dia foi proposto pela igreja a subida de joelhos na escada de Pilatos, que foi milagrosamente transportada de Jerusalém para Roma. E Lutero estava lá, subindo devotamente, quando de repente ele se lembra da passagem da Bíblia que diz que o justo viverá pela fé. Nesse momento, o coração dele se enche de vergonha e ele fica aterrorizado por estar fazendo aquilo. Se levanta dali e vai embora. Essa passagem nunca perdeu a força na alma de Lutero e por isso ele disse: eu senti renascer e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado. E se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce e em um amor maior. Essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão para o céu. Nesse período de corrupção da igreja, Deus começou a levantar alguns movimentos de reforma que culminaram com o ocorrido na Alemanha sob a direção do monge Martinho Lutero, que, visitando a cidade de Roma, ficou escandalizado com o declínio moral dos líderes religiosos. Também ficou indignado com a venda de indulgências promovidas pelo Papa Leão X, que visava, com a arrecadação de fundos, terminar as obras do Templo de São Pedro em Roma. Lutero, assim como muitos monges da época, não concordava com a venda do perdão e com a corrupção. Depois de muitos estudos da Bíblia, ele ousou criar 95 teses que iam contra a venda do perdão, ou seja, que iam contra as indulgências. Esse ato deu início ao movimento que conhecemos hoje como a Reforma Protestante. A fim de denunciar esta e outras ações legítimas da Igreja, na manhã de 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e com tal atitude estava deflagrando o grito da Reforma. Ele começou a pregar a salvação mediante ao amor a Cristo, ao arrependimento verdadeiro dos pecados e à compaixão. E ainda desafiava os papas, dizendo que somente a palavra de Deus tinha o poder de ditar a verdade. Aquilo que nossos pais pregaram e viveram estavam alicerçados em alguns fundamentos. O primeiro fundamento era a absoluta autoridade e suficiência das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática, e não temos necessidade de outros meios de revelação, pois ela é perfeita em todos os seus aspectos. O segundo fundamento de nossos pais é a absoluta suficiência de Cristo. Nossa salvação não depende de qualquer outro senão do Filho de Deus, Jesus, através de sua obra mediatória consumada na cruz do Calvário. O terceiro fundamento é a suficiência da soberana graça de Deus. Os seres humanos nascem espiritualmente mortos em delitos e pecados e por isso não são capazes de ajudar a Deus na obra da salvação. O quarto fundamento é a justificação unicamente pela fé na cruz de Cristo. Lutero dizia que esse é o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. Deus nos declara justos por causa da justiça de Cristo imputada a nós. Por último, Deus está infinitamente além de qualquer coisa que nossa mente carnal possa compreender. O principal lema dos reformadores era Solo Deo Glória. Toda glória, todo louvor, toda adoração devem ser rendidas a Deus.
Be exalted, O Lord, our God. Be exalted, O Lord, our God. Oh yes, you reign. Lift you up. Be exalted, O Lord, our God. Eu sou Elidiana Silva, sou brasileira, mas estou aqui em Angola, na cidade do Lobito, apreciando essas maravilhas. E eu estou ligadinha na JMN TV, a televisão do amor. Be exalted, O Lord, our God. Oh yes, you reign. Lift you up. As arrecadações com indulgências abaixaram em 80%. Com isso, Lutero foi convidado a depor e forçado a ir contra os seus estudos e aos seus escritos. Mas, para surpresa de todos, Lutero não aceitou ir contra as verdades que ele encontrou na Bíblia e, por isso, foi excomungado. Aquilo que parecia ser o fim de um ministério foi mais um degrau para que Lutero pudesse ser quem Deus queria que ele fosse. Ouvi-me, Pai. Ouvi minha prece. Vós me deste vossa causa para defender, vossa palavra para manter. Confiaste, meus irmãos, vossos filhos, aos meus cuidados, sem merecê-lo. Sois meu escudo, minha fortaleza. Concedei-me, Senhor, meu mestre, quando vos necessito saber o que dizer por vós. Em nome de Jesus. Amém. Doutor Lutero. Ontem admitiu que os escritos eram seus. Diga-nos agora, persiste no que escreveu aqui ou está preparado para se retratar dos escritos e das crenças que eles contêm? Peço perdão se não tenho modos apropriados à corte. Não fui criado em palácios, mas fui criado dentro do claustro. Pedem-me que renegue meus escritos, mas são diferentes entre si. Alguns falam de fé e boas obras. Se eu renegasse estes, eu negaria a verdade cristã. Em outros, ataquei o papismo. E homens que têm afligido o mundo cristão e que arruinam corpos e almas de outros homens. Se renegasse estes, eu seria como um manto que encobre o mal. Muito sereno, imperador. Príncipes ilustres e nobres senhores, eu sou apenas um homem e não Deus. Mas devo defender-me como fez Jesus Cristo quando disse, e eu digo agora: se falei mal, que se testemunhem contra mim. Martinho Lutero não respondeu a pergunta. Responda simplesmente. Vai retratar-se ou não vai? Querem uma resposta simples? Aqui está. A não ser que eu seja convencido pelas Escrituras
e não pelo Papa ou Concílio, que estão se contradizendo. A não ser que eu me convença de que eu estou errado, eu estou preso à minha crença pelos textos da Bíblia. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ir contra a consciência não é nem certo, nem seguro. Portanto, eu não posso e também podem crer, não vou renegar. Aqui estou. E assim será. Que Deus me ajude. Amém. Livre das limitações teológicas, Martinho Lutero começou a escrever livros e tratados que defendiam o renascimento da Igreja. Estabeleceu que a Bíblia era o principal fundamento para todas as doutrinas e esclareceu que a salvação só era possível mediante a fé no próprio Jesus Cristo. Graças a esses atos de Lutero, grande parte do mundo teve acesso às Escrituras Sagradas. A Igreja Católica passou a ter menos interferência no poder político e foram se criando vários movimentos sociais que iam em direção a um sistema mais justo para toda uma população. Assim como Lutero, devemos ter a noção de obediência absoluta às Escrituras Sagradas. O guia de nossas vidas deve ser exclusivamente a Bíblia e não doutrinas impostas por homens. Enquanto jazia o engano, a ganância contra as crenças, surgiu tantos outros, com um único objetivo: gritar a verdade da Bíblia, ainda que houvesse perseguição. Lutero, apesar de estar dentro de uma igreja, de cumprir todas as doutrinas, ainda não tinha se encontrado de fato com o Deus bíblico, e sim com um Deus imposto por uma religião que ainda distorcia de fato quem Deus era. Mas a pergunta é: será? Qual a motivação que temos em relação à nossa salvação? Será que a nossa salvação está baseada mais nas nossas obras ou no nosso relacionamento genuíno com Deus? Será que, assim como Lutero no passado, estamos cegos mediante tantas doutrinas? Está na hora de analisar os nossos comportamentos, questionar aquilo que nos é imposto e viver mediante aquilo que a Bíblia diz. Seja um Lutero. Aonde estão os Luteros de hoje? Questione, viva a sua vida mediante a uma só verdade. Que o tempo não esperou, que o passado não se consertou. Quando eu esperei em alguém perfeito, de presente eu ganhei um espelho. Agora lava-me, purifica-me. Sei que tudo que eu quero está em ti.